Oi pessoal, tudo bem? Hoje a resenha vai ser sobre consciência corporal. Quando eu comecei a fazer essa série sobre as capacidades físicas, eu escolhi começar falando sobre a força, porque eu julguei ser a mais importante. Porém, hoje eu começaria falando sobre a consciência corporal. Contudo, ela não estava na minha lista de capacidades físicas e ela também não é contemplada por muitos autores. Só que se você parar para pensar que toda capacidade física é uma habilidade humana que pode ser treinada, a consciência corporal ela pode e deve ser classificada como uma capacidade física. Então, no final desse vídeo eu vou passar alguns exercícios e um desafio de consciência corporal. Confiram. A consciência corporal ela é a base de todas as outras capacidades físicas, pois ela é a conexão entre a nossa mente e o nosso corpo. É a capacidade que a gente tem de orquestrar e controlar os nossos movimentos corporais e nos ajuda a perceber o mundo à nossa volta e a nós mesmos. Quanto mais consciência corporal você tem, melhor serão seus níveis de aptidão física nas outras capacidades, ou seja, quanto mais consciência eu tenho de mim, do meu movimento e do meu corpo, maior será meu nível de força, de equilíbrio, de coordenação, de agilidade e assim por diante. Fisiologicamente falando, ter consciência corporal é você ter a intenção de enviar um estímulo nervoso aos músculos alvos de um determinado movimento e esse movimento sair com precisão, com eficiência e com qualidade, sem perder energia. Um exemplo para ilustrar isso que eu acabei de falar é a caminhada. Você caminhar de forma consciente significa você conectar todo o seu corpo para você fazer esse deslocamento. É você perceber como o seu pé toca o chão. Se você entra com o meio do calcanhar, passa pelo médio pé, coloca os 5 dedos no chão e empurra, distribuindo o seu peso corporal de forma equilibrada nessas estruturas. Uma caminhada sem consciência é uma caminhada onde os movimentos são incompletos e ineficientes, como por exemplo você caminhar fazendo pêndulos laterais com o seu corpo ou então fazer a passada incompleta, quando você apenas pisa o calcanhar, o médio pé, só que você não faz a última parte de empurrar o chão com os dedos. A falta de consciência corporal é um dos maiores motivos pelos resultados ruins na musculação, pelas lesões e pela ineficiência na contração muscular nessa modalidade. Porque o estímulo neural ele não está chegando no local alvo e também a atenção não está voltada para o movimento. Um exemplo para ilustrar isso que eu estou falando é o exercício de flexão de tronco, aquele de abdominal, o mais tradicional que tem, que você deita e coloca os 2 pés no chão. Ao flexionar o tronco, normalmente as pessoas também tiram o bumbum do chão, perdendo aquela curvatura lombar e fazendo um C com a coluna. Esse movimento da pelve junto com o tronco, ele acaba acionando músculos desnecessários para fazer esse movimento e também acaba que o abdômen, que é o principal alvo, né, desse exercício, não seja recrutado da melhor maneira possível. Então, quando você for realizar este movimento, experimente você deixar seu cóccix, aquele ossinho, o último ossinho das costas, experimente deixar ele no chão, mantendo a sua curvatura lombar e projetando o seu tronco para o teto. Assim, você vai estar isolando a parte abdominal de uma melhor forma. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Como você se encontra agora, neste momento? Fecha os olhos e sinta, se perceba. Pare para pensar como está seu apoio. Se você estiver sentado, se você estiver em pé, como está a distribuição do peso nessas estruturas? Existe algum tipo de tensão desnecessária no seu corpo? Como que está a sua coluna? Né? E os seus ombros, eles estão elevados, fazendo uma tensão desnecessária na região do pescoço, aqui do trapézio ou não? Eles se encontram relaxados. Pare e perceba-se. E como nós podemos melhorar nossa consciência corporal? A minha primeira dica é você realizar modalidades e exercícios diferentes,
Quanto maior for seu acervo motor, melhor será sua consciência corporal. Por isso que crianças de até 12, 13 anos, seria interessante elas praticarem os mais diversos tipos de modalidades e exercícios para depois ela se especializar em um tipo de esporte. A luta, a ginástica e também a dança são ótimos exemplos de modalidades que exigem muita consciência corporal. A segunda dica é fazer exercícios de olhos fechados, sem música, prestando atenção no movimento e na respiração. Isso é muito importante. Minha terceira dica é você prestar atenção nas estruturas do seu corpo, principalmente a coluna, as escápulas, né, o ombro, e como está seu quadril e os pés durante o dia a dia e durante os movimentos e posições do dia a dia, principalmente naquelas estáticas, né, ou muito tempo sentado ou muito tempo em pé. E agora, a minha quarta dica são alguns exercícios de mobilidade que nos ajudam a aumentar a consciência corporal, porque na maioria dos exercícios você tem que travar uma parte do seu corpo e movimentar apenas uma estrutura. Então, eu vou passar 4 exercícios para vocês verem como que tá a consciência corporal de vocês. O primeiro é uma sequência de pescoço, onde você tem que fazer flexão e extensão do pescoço sem mover o restante da coluna. Para um lado, inclinação lateral e depois rotação. Você tem que travar todo o seu corpo, distribua teu peso igual nas duas pernas e só mexa o teu pescoço. Outro exercício é a inclinação lateral do teu corpo. Você dobrar seu corpo pela cintura, sem fazer movimento de quadril, sem distribuir o teu peso, né? Cair para um lado, joguei meu peso todo numa perna. Outro movimento é a rotação, é você rodar sobre o seu eixo. Você não fazer nenhum tipo de deslocamento para o lado, como esse, né? Estou rodando e caindo para o lado. Outro movimento também é a circundução de punho, é você travar o teu braço e só mexer o punho. E agora o desafio é ver se você consegue movimentar seus braços em diferentes direções. Um braço está no sentido horário e o outro braço está no sentido anti-horário. Experimente para vocês verem. Lembrando que a consciência corporal pode ser treinada. Quanto mais você treinar, mais experimentar, mais consciência corporal você tem. Até a próxima resenha.